Você sabia que na virada do século XIX para o século XX, houve importantes descobertas que se referiam à natureza da matéria e ao mundo atômico, determinando assim avanços tecnológicos que transformaram a vida das pessoas? Bom, em 1895, a ciência não era tão desenvolvida e a tecnologia era precária, mas após esse ano, esse conceito foi sendo mudado através de experimentos, estudos, criações e teorias de pessoas ligadas à ciência. Bom, ao citar Emílio Gini Segre, este mostrou que as modificações na área da física atingiu diversas áreas na ciência. Agora vamos começar a entrar de vez nesse assunto. É com você, Thaís. Boa tarde, Arthur. Bom, foi nesse período que ocorreram 4 grandes descobertas. Para começar, vamos falar de algo absolutamente pequeno: o elétron, antes conhecidos por raio catódico. O elétron foi fruto do trabalho de grandes cientistas. Foi estudado por Faraday, mas desenvolvido por J.J. Thomson. Este determinou a carga e a massa do elétron. Por J. Plucker, que viu que o elétron, quando desviado através do campo magnético, produzia luminosidade. Por J. Hittorf, que fez os primeiros tubos de elétron, e por J. Perrin, que determinou a carga negativa do elétron. Viram como a história do elétron é fantástica? Mas e o raio-x? Pelo que eu me lembro, depois do livro que li, é que eles foram descobertos por Wilhelm Conrad Röntgen, quando em um experimento que estava fazendo, havia perto de uma válvula de Hittorf uma tela coberta de platinocianeto de bário, que inesperadamente brilhava. E ao passar sua mão em frente a essa válvula, também conhecido como tubo de vácuo, viu seus ossos, descobrindo ali o raio-x, que causou perplexidade no mundo científico. Interessante, não? Mas ainda não estou satisfeita, pois um dia desses me perguntaram o que foi o efeito Zeeman e eu não soube responder. Chateada com as coisas dessas, mas já sei o que eu vou fazer. Vou mandar uma carta para o próprio Zeeman. Vamos ver se depois disso eu não descubro. Mas o que é isso? Uma carta? Vamos ver de quem é. Thaís Gomes, 2012. Uma pergunta aqui. Mas, Thaís, você se encontra no século XXI e ainda me pergunta o que foi o efeito Zeeman? Uma coisa tão fácil de se aprender, tão superficial. Mas vamos ao que interessa. Bom, o efeito Zeeman foi criado por mim, Peter Zeeman, e foi fruto dos meus experimentos. Neles, observei que a emissão de luz, quando desviada através de um campo magnético, esse dispersa em vários componentes. Cada componente tem uma cor. Essa diferenciação de cores é conhecida como efeito Zeeman. É como se fosse um arco-íris, a qual todas essas compõem essa. Isso é conhecido como efeito Zeeman. Bom, vou escrever aqui tudo que eu falei. Espero ter lhe ajudado. Que é isso? Uma carta? Ah, é pra Thaís. Vocês estão achando que acabou, né? Mas não para por aí. Agora vem a radioatividade. Vamos conhecê-la. Bom, a radioatividade foi uma descoberta que ocorreu no final do século XIX e tal fato determinava a capacidade que o elemento tem a emitir radiação por si só. Bom, nesse assunto, 3 pessoas foram extremamente importantes: Henry Becquerel, que descobriu que o urânio tinha elevado número de radioatividade, e o casal Pierre e Marie Curie. Juntos, eles anunciaram 2 novos elementos. Marie verificou que quanto mais urânio, maior era a intensidade de radiação, e ao explorar cada vez mais e mais, encontrou o polônio, um elemento muito mais radioativo que o urânio. Este continha um novo elemento, o rádio,
que também era altamente radioativo. Após a descoberta do rádio, os Curie eles pegaram pequenas amostras, em pequenas quantidades do rádio, e determinaram seu peso, modelo atômico. Boa tarde, senhor Arthur! Boa tarde, meu filho. Como o senhor está? Eu tô bem. Pode sentar aí. Muito obrigada. Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Senhor Arthur, eu estava lendo uma revista um dia desses que falava sobre a transmutação dos elementos. Eu já nem me recordava mais. Porém, é fascinante, o senhor não acha? Nossa, com essa idade, eu já não lembro mais de tanta coisa como antes. Sério? Que pena, senhor Arthur. Mas nunca é tarde para aprender, não acha? Me explique. Claro. Me O explique. quê? A transmutação dos elementos. Claro. Bom, quem se destacou foi Ernest Rutherford, que apoiou a ideia de transmutação juntamente com Soddy. Essa ideia de transmutação era a transformação de um elemento em outro. Rutherford, após ter estudado também a radioatividade, foi responsável pela numeração dos 3 tipos de emissões, alfa, beta e gama. Outra grande contribuição também foi a formulação do modelo atômico. É mesmo, agora eu estou lembrando. Sério? É, Ai, que bom! Mas, senhor Arthur, eu preciso ir. Mas já acabou de Eu chegar. preciso dar aula ainda. Ah, tá. Então tá. Boa tarde, Boa viu? tarde, minha filha. Depois passarei. Vai com Deus. Tchau. Amém. Eita, a carta de Zima pra Thaís. Thaís, espera. Nossa, esses pacotes de energia estão me queimando. Em falar em pacote de energia, isso me lembrou a ideia de quantização. Nossa, foi uma ideia revolucionária no campo da física, resultado de trabalhos teóricos e não experimentais. Iniciou-se em 1900, quando Max Planck chamou de quanto a quantidade de energia finita e em pequenas quantidades quando transmitidas por um corpo, do mesmo jeito que está ocorrendo agora entre eu e os raios solares. Assim, a energia total são essas pequenas quantidades de energia ou um certo número de quanta. Quanta significa quantidades. Quando Max Planck descobriu o valor do quanto, viu que ele era absolutamente pequeno. Engraçado, sua teoria não pode ser explicada. Existem apenas a interpretação física e a comprovação matemática. E até Einstein se interessou por isso. Tanto que ele aplicou para explicar a realidade, pois ficou impressionado com as descobertas e com os resultados, principalmente por estarem certos. Impressionante. Mas um assunto que eu sempre me confundo é a relatividade. Falando sozinha, Thaís? Senhor Arthur? Sim, senhora. Não, é que a física faz isso com a gente, né? Mas é que eu estava pensando sobre a teoria de Einstein, a da relatividade, sabe? Ah, sei, simples. Ela foi criada por Albert Einstein e sua teoria tem 2 posições. Mas ninguém melhor para explicar do que o próprio, você não acha? E aí, senhor gênio? Ô bicha burra essa Thaís, viu? Arthur, realmente, minha teoria tem 2 posições. A primeira é de que todo movimento é relativo, ou seja, o tempo é relativo, mas depende da velocidade e da posição do observador. A massa também ela é relativa, só que ela é variável, pois depende da energia, ou seja, massa pode ser transformada em energia e energia pode ser transformada em massa. A segunda posição da minha teoria é de que a velocidade independe do movimento de sua fonte. Ou seja, a velocidade nunca muda, não importa o tempo, a direção, o lugar. A velocidade sempre será a mesma e a velocidade da luz sempre será constante, ou seja, 300.000 km por segundo. Podemos dizer que a velocidade ela implica no tempo, este podendo ser mais rápido ou mais lento. Fazendo isso, chegamos à seguinte equação: E é igual a mc ao quadrado. Ou seja, E é igual a energia, que é variável, m é igual a massa, que também é variável, e c ao quadrado é igual à velocidade da luz, que sempre é constante. Bom, os estudos apresentados
nessa virada de século foram decisivos e significativos. Ei, Einstein, despausa! Pois houve inúmeros fatos marcantes e importantes para a humanidade, gerando consequências positivas e o reconhecimento de pessoas que mudaram de alguma forma nosso modo de pensar. Segundo feito, a originalidade, a perseverança e a complementação de um sobre o outro, a qual deram respostas mais precisas para a sociedade e para a atualidade. Thaís, eu tenho algo a lhe devolver. Eu havia esquecido. A carta de Zeeman?